Como descrever a dor de uma traição? Esse vídeo, ele não é direcionado para quem foi traído. Nesse vídeo eu vou conversar com quem traiu, que muitas das vezes olha o sofrimento do cônjuge traído e não entende. E acha que é frescura, acha que é drama, acha que é coisa da cabeça do outro e não compreende, não consegue dimensionar o que é a dor de uma traição. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente sensível, mas eu já gostaria de convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe o seu like se você gostar desse vídeo, interaja conosco por meio dos comentários. E se porventura você estiver buscando uma restauração pessoal, recomendo que você conheça o nosso programa Recomeçar. Eu vou deixar o vídeo do Recomeçar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para você conhecer esse programa, tá? E pode clicar, você vai assistir gratuitamente, tá bom? E se você precisar também de uma sessão, de uma videochamada, pode também clicar no link do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo também, tá bom? De tudo isso, família, vamos conversar um pouquinho sobre a traição. Eu mencionei que esse vídeo ele vai ser mais direcionado para quem traiu, que muitas das vezes não consegue compreender a dor que o outro está sentindo. Muitas das vezes quer restaurar o casamento, quer restaurar o relacionamento, mas não sabe como lidar com a outra pessoa que está sofrendo. Então esse vídeo é mais direcionado para essa pessoa, tá bom? Mas eu preciso falar uma coisa também para quem foi traído, antes de eu falar com quem traiu. Quando você que foi traído olha para toda a situação, e eu não vou me atentar a falar coisas que você já está cansado de saber, que dói, que vem as lembranças, os pensamentos intrusivos, que vem a falta de confiança, que vem os questionamentos do porquê que houve a traição, que vem a insegurança do passado, a insegurança do futuro. Isso é tão interessante, né? Porque quem é traído começa a olhar para trás e procurar pontos de insegurança, de olhar, poxa, será que aqui mentiu? Será que houve outras traições? Será que amanhã essa pessoa vai me confessar mais coisas? E também insegurança do futuro, de olhar pensando assim, poxa, será que amanhã vai me trair de novo? Será que nosso casamento vai ter jeito? Então eu entendo tudo isso. Vou dar uma dica para você, que talvez você entrou nesse vídeo achando que o vídeo era direcionado para você, mas eu não vou te deixar sem nada. Uma dica: sofra o que você tiver que sofrer, pense o que você tiver que pensar, mas terminou o dia, terminou o sofrimento, decida por recomeçar o seu casamento. Decida por reconstruir. É só assim que você vai sair do status que você está e ir para o novo status. E antes que você diga, Diego, mas isso é o que eu mais quero. Ótimo, então faça isso. Existem várias dicas de como você controlar a dor. Existem várias técnicas que você tem que aplicar. Existem muitas coisas que você precisa entender. Eu só quero resumir para você. Decida em deixar essa dor para trás. Tá bom? Agora vamos conversar com quem traiu. Primeiro eu quero conversar e falar uma coisa para você. Você que traiu, dizer que para você não existe traição. Traição é só algo na cabeça de quem foi traído. E eu vou te explicar o porquê. Quem traiu, na verdade, não traiu. Mas a outra pessoa foi traída. Sabe por quê? Porque num processo de traição, a pessoa que consumou o ato da suposta traição, na verdade, ela não traiu. Na verdade, ela estruturou na cabeça dela que ela queria fazer aquilo. Ela colocou na balança
a dor que poderia causar, o sofrimento que poderia causar, ela levou em conta as circunstâncias, ela levou em conta o seu prazer, ela levou em conta os seus desejos e ela decidiu fazer. Então, na cabeça de quem traiu, não existe traição. Simplesmente não existe. É algo difícil, foi uma decisão difícil, mas muitas das vezes a conclusão que se chega fiz. E aí? Foi a decisão que eu tomei. Por isso que às vezes traição é tão difícil a gente falar em arrependimento. Porque foi uma decisão que foi planejada, ela foi estruturada até ela ser executada. Então, na cabeça de quem traiu, de fato, não existe uma traição. Existe uma decisão que foi tomada. Só que, num futuro, a partir do momento em que você toma ciência de todos os fatos, é possível que haja um arrependimento por olhar e entender que não deveria ter tomado aquela decisão ou que deveria ter considerado outras coisas. Então, existe uma chance para você, tá? Fique em paz. Mas fato é que, para quando nós preparamos um cenário para falar sobre a dor da traição, eu preciso deixar isso bem claro para você que traiu. Você não sabe o que é traição dentro disso que causou a dor no seu marido, na sua esposa, porque você não traiu. Na sua cabeça você não traiu. Na sua cabeça você criou parâmetros que você não considera traição. Então talvez você diga: ah, Diego, mas para mim não significou nada. Certo, você criou um parâmetro de que só seria traição se significasse algo para você. Talvez significou algo para você, mas você diga: ah, mas eu não desamparei minha esposa. Tudo bem, então você entende que traição seria se você tivesse desamparado a sua esposa. Talvez você diga: ah, para mim significou algo, eu desamparei a minha esposa, mas é porque eu precisava ser feliz. Tudo bem, você criou parâmetros que na sua cabeça não era uma traição. E isso é um fato. Ou seja, na sua cabeça você não sabe o que é traição, porque você está em um posicionamento que para você não traiu. Só que entenda que do outro lado, para outra pessoa, por mais que você possa justificar o que você fez, pela atitude do outro, pelas brigas, pelas circunstâncias, enfim, por N fatores, para o outro foi uma traição. Por quê? Por tudo aquilo que a outra pessoa acreditava e por uma expectativa que se havia. Então, por tudo que vocês já viveram, por tudo que vocês já experimentaram junto, por tudo que foi construído juntos, por todas as vezes que foi aberto mão de desejos, de sonhos, de vontades, por tudo isso, gerou-se uma expectativa de que você seria a pessoa mais confiável, que você seria a pessoa que jamais faria nada para magoá-la ou para magoá-lo. E deste modo você rompeu essa expectativa. Então, do outro lado, existe sim o sentimento da traição. E agora eu preciso deixar isso bem claro para você que traiu, porque talvez você não entenda. Talvez você diga: mas eu também estou sofrendo. Sim, mas você está sofrendo de uma forma diferente. Você está sofrendo por motivos diferentes. Basicamente é isso. O sofrimento de quem trai é um sofrimento de quem é diferente do sofrimento de quem é traído. E isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Aquele que trai vai sofrer? Vai, com certeza. E a Bíblia nos assegura que ao longo do tempo o sofrimento vai ser maior. Mas a princípio, a dor que quem foi traído está sentindo, quem traiu não sabe o que é isso. Ela não tem essa dimensão. E volta a destacar, você está sofrendo, mas por motivos diferentes, por situações diferentes. Deste modo, a pessoa que teve as suas frustrações atingidas, né, teve suas expectativas atingidas por causa da traição, ela vai ter muitas frustrações na vida. E aí, só para que você entenda o que isso causa na pessoa. Biologicamente, gera uma zona de ansiedade.
Gera uma ansiedade justamente por causa da insegurança do passado, a insegurança do futuro, o que vai fazer com que o índice de ansiedade e insegurança na pessoa aumente muito, isso aumentando a produção de cortisol, que é, responsável pela produção de estresse no nosso corpo, vai aumentar muito, o que vai fazer com que a pessoa fique extremamente agressiva, nervosa, estressada. Vai fazer com que os altos picos de cortisol leve essa pessoa a ressacas depressivas. Isso vai tornar a pessoa emocionalmente instável. E aí, por consequência só desse cenário, você que traiu e talvez esteja vivendo junto com seu marido, com a sua esposa, você sabe o inferno que vira o relacionamento. Porque realmente a pessoa fica totalmente desestabilizada. Eu estou falando de reações biológicas e parte das reações químicas. Quando nós partimos para aspectos psicológicos, entenda que não foi apenas uma transa, não foi apenas uma vez, não foi apenas um beijo, não foi apenas isso. Para outra pessoa, houve um rompimento de uma base de crenças, porque a pessoa acreditava que você sempre seria fiel, que você seria alguém de confiança, que juntos vocês enfrentariam um mundo. E de repente a pessoa tem que lidar com o fato de que em um determinado momento, ou por alguns determinados momentos, você não foi a escolha dela. E isso faz com que a pessoa perca uma referência de vida. Uma referência de vida. Ou seja, psicologicamente a pessoa ela não sabe aonde ela quer chegar numa discussão, ela não sabe onde ela quer chegar em um planejamento. É por isso que quem trai muitas das vezes perde o apetite, pensa-se em suicídio, quer abandonar o emprego, fala-se em mudar de casa, mudar de cidade, mas ao mesmo tempo não há cidade, não há casa que lhe seja atraente. E diante disso, a dor da traição vai corroendo a pessoa. Eu poderia talvez tornar esse vídeo um pouco mais apelativo e esmiuçando a dor de quem foi traído, mas não é meu propósito. Meu propósito é deixar bem claro para quem traiu um pouquinho do cenário do que a traição causa. E talvez te ajudar a superar essa dor. Porque esse vídeo não é simplesmente para apontar um problema e ir embora. O propósito desse vídeo é para aqueles casais que estão sofrendo, eles encontrem recursos para restaurarem essa relação. Então, para você que traiu, entenda o cenário caótico que seu marido ou que a sua esposa esteja vivendo. É a primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa. Existe um dano que a outra pessoa sofreu, que eu sei que você pensa assim, Diego, mas eu não quis provocar tudo isso. Tudo bem, você não quis, mas você provocou. Simples assim. Você não queria, mas você fez. Diego, mas é porque também meu marido, minha esposa já tem traumas, já tem isso. Não interessa, a situação se agravou por sua causa. Você teve uma participação direta. Deste modo, entenda que a pessoa fazer perguntas, entenda que a pessoa chorar, a pessoa te agredir com palavras, tudo isso é parte de um processo que não é o recomendado, mas é uma consequência natural do corpo, da mente da pessoa. Então, sim, você precisa parar, você precisa ouvir. Muitas vezes, várias vezes, sem ficar se questionando, sem ficar culpando a pessoa disso. Tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de dizer aos casais, que muitas das vezes a dor ela permanece ou ela até aumenta porque a pessoa traída, ao conversar sobre o assunto, ao fazer perguntas, ela percebe que existem mentiras. Então, muitas das vezes, quem traiu e quando vê o tamanho do estrago, fala assim, meu Deus, eu nem vou contar tudo, porque senão a situação piora.
Só que quem foi traído, ele está extremamente sensível nesse momento. Então, qualquer mentira que você conte, a pessoa vai perceber. E qualquer mentira que você conte, ela vai pensar, tem mais coisas e a situação é pior. E essa dúvida, ela corrói muito mais do que a dor da traição, daquilo que foi descoberto. Então, se tem algo para contar, conte. É mais fácil você ter essa conversa uma única vez, expor todos os detalhes, do que você ficar segurando isso. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, Diego, mas se eu contar, meu casamento acaba de vez. Entenda. O ato da confissão e você trabalhar para a cura da pessoa que você feriu é algo que Deus nos ordena. Se o seu casamento acabar, não é porque você está fazendo algo que Deus pede. É por causa de tudo aquilo que você fez antes. O problema não está na confissão. O problema está naquilo que foi feito. É ali que está o problema. Então tem pessoas que falam assim, Diego, eu não vou confessar porque aí minha esposa jamais vai me perdoar. Ei, não se trata do perdão por aquilo que você está confessando, mas é por aquilo que você fez. E aquilo que você fez, a Bíblia nos assegura que isso vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Pode vir à tona agora, conforme a Bíblia te orienta, você confessar o teu pecado a quem você ofendeu, a quem você feriu, e você clamar o perdão dessa pessoa e resolver esse problema, ou isso vai vir à tona como uma prova da tua condenação, quando não haverá juízo para você. Deste modo, compensa você confessar agora. Eu sei que talvez você joga para frente e pensa assim, um dia, outra oportunidade, numa nova circunstância, Deus vai conceder o momento. Só que entenda, confissão de pecados não existe momento. Qualquer momento é o momento. Hoje é o momento. Porque toda vez que você deixa uma confissão de um pecado que pode trazer alívio para a alma da pessoa, que pode trazer o perdão, que pode trazer reconciliação, toda vez que você deixa para amanhã, ele se torna mais difícil. Porque acumula mais um dia de mentira, mais um dia de omissões, mais um dia de mágoas, é mais um dia que você vai mentir no seu sorriso, você vai mentir no seu olhar. Então, perceba que existe essa necessidade. E ao contrário do que você pensa, seu marido ou sua esposa saber toda a verdade vai machucá-lo muito menos do que todos os dias ele olhar para você, saber que você está mentindo, e na cabeça dele ficar, ou na cabeça dela, ficar imaginando milhares de outras coisas. É possível superar uma traição, é possível aliviar a dor, é possível você romper esse sofrimento. Desde que você pegue os conselhos que a Bíblia trata e aplique esses conselhos. Tanto para você que foi traído, que precisa trabalhar o conceito do perdão, tanto para você que traiu, que precisa mudar seus comportamentos, porque não foi uma traição acidental. Foi uma traição planejada. E se você não mudar seus comportamentos, sua forma de pensar, vai acontecer outras vezes. Então você precisa dessa mudança e você precisa reparar os danos que foi causado. Eu espero que Deus possa ajudar vocês nesse processo. Se precisarem de mim, estarei à disposição. No mais, que Deus os abençoe e espero vê-los novamente no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.